Se tu ganha na loteria, você para de fazer o que você faz, é porque o que você faz não presta pra nada. A não ser você pagar boleto. E quem vive só pra pagar boleto, a tendência é viver só pra pagar boleto. Se o dinheiro que eu ganho não muda o que eu faço, é porque o que eu faço presta pra alguma coisa. Então, vendas se aprende. Ó, vendas não é dom. Esse é um mito. Outro mito. Produto bom se vende sozinho. Não é verdade. Não basta o produto ser bom. As pessoas precisam saber que ele existe. As pessoas precisam ser estimuladas a consumir esse produto que é bom. Aliás, o produto ser bom é quase uma obrigação. E quem aprender a jogar esse jogo vai sair ganhando nesse jogo. Então, uma empresa não fatura mais do que a outra porque é sortuda. Ela fatura mais porque vende mais. E ela vende mais por quê? Porque tem processos de venda, teve um branding, teve um investimento na marca, teve investimento no produto. Tudo isso faz parte de um processo para que as pessoas decidam comprar mais naquela marca em vez de outra marca. Quando tu faz algo que tu sabe que tem utilidade para as pessoas, isso é uma coisa que te motiva a continuar fazendo. E 2, é útil para mim também. Sim. Pô, a minha cabeça, eu tenho 52 anos, cara. Entendeu? Eu já não sou um garoto de 20 e poucos igual a vocês, 30 e poucos, talvez. 30. Não é? Trintão, tamo trintão. Não sou um trintão mais como vocês. Cara, mas eu tenho muito tempo pela frente. Não é? A expectativa de vida tem aumentado cada vez mais. Minha saúde é excelente. Tenho sempre mais sorte que juízo, porque minha saúde é boa. Não é? Então, tenho muita coisa pela frente. Eu vou fazer o quê na minha vida? Eu vou produzir o quê na minha vida? Né? E segundo, quando eu faço isso, também me faz bem. Sim. Pô, me faz super bem. Vim aqui bater papo com vocês, me faz bem. Saber que tem gente do outro lado ouvindo que o que eu disser aqui pode contribuir com ela me faz bem. Então, como assim eu não preciso? Eu preciso me sentir importante, me sentir útil, ter um significado na minha vida. Isso também é importante para mim. Isso é um tipo de coisa que você não compra na farmácia, você não compra você não pega lá, faz um Pix na Amazon e chega significado no outro dia na sua vida, né? Significado é uma coisa que você conquista, que você faz, que você tem. Eu nunca fui na prefeitura, por exemplo. Eu já tive mais de 200 CNPJ na minha vida. Cada escola era um CNPJ diferente, cada empresa um CNPJ diferente, mas nunca fui na prefeitura. Às vezes eu vejo um empresário falando assim, não, eu estou na prefeitura resolvendo um problema. Eu não sei o que esse cara está fazendo. Empreende há quase 30 anos e nunca fui na prefeitura. Entendeu? Nunca fui no banco. Fui no banco. Não estou exagerando, senhores. Assim, estou falando como empresa. Vou lá no banco resolver um problema. Nunca fui no banco. Nunca fui numa ação trabalhista. Tá maluco, vou lá gastar meu tempo lá para discutir sei lá o quê. Nunca fui. Ou seja, mas não é que agora eu não fui. Quando eu comecei a empresa 30 anos atrás, duro, no cheque especial, eu não ia também. Porque eu sempre tentei filtrar meu tempo para fazer as coisas que me fazem bem e que mexam o ponteiro do negócio. E na prefeitura não mexe o ponteiro. Vender mais mexe o ponteiro. E na ação trabalhista não mexe ponteiro. Mas eu trabalhar numa campanha de marketing e contratar treinamento de pessoas, isso mexe ponteiro. Cara, eu sempre foquei no que dava resultado, né? E também algumas coisas chatas demais que eu ignorei mesmo, sabe? Não é que eu ignorei a ponto de deixar ser feito. Outra pessoa fazer. Sim. Eu prefiro que algo que não mexa o ponteiro seja feito por outra pessoa, mesmo que seja mal feito, do que feito por mim, bem feito. Porque não mexe o ponteiro. Não mexe o ponteiro. Às vezes, o empresário, ele foge de fazer o que ele tem que fazer, fazendo coisas que ele não deveria fazer. Por exemplo, vender é uma coisa que gasta energia. Às vezes, ele foge disso para trocar a lâmpada. Ainda se sente orgulhoso. Não, aqui eu sou pau para toda obra, eu troco a lâmpada, eu limpo. Não, cara. Você tem que fazer o que mexe o ponteiro. Tem que fazer o que vai dar mais lucro. Tem que fazer o que vai dar mais resultado no negócio. Vai fazer o negócio crescer mais. E as coisas que não mexem um ponteiro têm que ser feitas por alguém. Existem pessoas que odeiam trabalhar. É verdade. E é fato isso. Odeio a segunda-feira.
festeja a sexta-feira. Odeiam trabalhar. E ela aprendeu que trabalhar é ruim. E ela odeia trabalhar. E ela aprendeu com o pai dela, que também odiava trabalhar, com o avô dela, que odiava trabalhar, com os vizinhos que odeiam trabalhar, com os amigos da faculdade que odeiam trabalhar. As pessoas que odeiam trabalhar, elas devem achar muito esquisito mesmo, né? Eu trabalhar, eu fazer as coisas que eu faço. Mas cara, para mim é muito, muito divertido. Eu adoro estar aqui, batendo papo com vocês, fazendo isso para milhares de pessoas que estão assistindo. Acho que o que eu vou falar aqui pode ajudar. Isso é muito bom. Eu ainda sou pago, ainda ganho dinheiro para fazer isso, cara. É verdade. Ainda ganho dinheiro para fazer isso. Eu me treinei a não gastar tempo com o que não gera resultado, repetindo minha frase anterior. Ou seja, qualquer preocupação com o futuro é uma pré-ocupação. Eu estou jogando energia fora. Eu não tenho que me preocupar com o problema, eu não tenho que me preocupar com o futuro. Eu tenho que me ocupar do problema e me ocupar do futuro. Tipo, se você não controla, você nem pensa. Isso é jogar tempo fora. Então, é um treinamento de entender o que é produtivo. É o que se chama de inteligência emocional, porque a inteligência emocional nada mais é do que uma conta de cabeça que você faz e pensa, não vale a pena sentir isso ou vale a pena sentir isso. A maioria das pessoas não fazem essa conta e simplesmente sentem. E se sentem vítimas do sentimento. Sentimento, coração, a gente não controla. Controla, sim. Controla. Claro que controla. Você entendeu? Você controla, você faz conta. E essa inteligência é que define o seguinte. Olha, eu vou me preocupar? Não vou me preocupar. Em vendas, por exemplo, quantas vezes vocês acham que um vendedor senta na frente de um cliente para apresentar o produto e ele precisa daquela venda para pagar a conta dele? E eu te falo, todos os sentimentos, todos os sentidos numa hora de venda são percebidos pelo cliente. Se eu estou ansioso, o cliente percebe. Se eu estou ansioso, eu perco a venda. Se eu estou ansioso, eu vou dar desconto quando não precisava. Se eu estou ansioso, eu vou atropelar e vou acabar com a venda. Quem atua com venda sabe do que eu estou te falando, do que eu estou falando, que a ansiedade é um dos maiores inimigos do vendedor. Então ele tem que ter uma inteligência emocional para gerir isso, para, apesar de precisar da venda, porque toda empresa precisa de uma venda, ele se comportar de maneira tranquila, como se não precisasse. Essa montanha-russa das emoções, do risco, da ansiedade, da pressão, é algo que, num primeiro nível, você aprende a lidar com a pressão, com o risco e com a ansiedade. Esse é o primeiro nível. Nível 1. Quando tu aprende a lidar, já é um nível interessante, porque você já não fica refém da emoção. A emoção não faz você de gato-sapato mais. Você faz um gerenciamento, né? Você aprende a lidar. Mas tem um nível 2, cara, que é quando você aprende a gostar da pressão, do risco e do processo que te deixa, e de um processo que te deixa ansioso. Quando você cresce na pressão. Sabe aquele jogador de futebol que cresce na pressão? Tem jogador de futebol que amarela na pressão. Tem jogador de futebol que cresce na pressão. Então, o nível 2 é quando você chega num ponto de gostar da pressão. E tem o nível 3 ainda, que é aquele que você busca a pressão. Você procura a pressão. Você cria uma situação de mais caos e mais pressão, porque dentro dela tu sabe que vai performar bem. Eu sempre gosto, eu aprendi a lidar com a pressão, comecei a gostar da pressão, depois eu comecei a construir pressão. Isso foi a minha vida, né, nesses anos todos. Porque eu produzia mais. Não é? Quando a coisa estava muito tranquila, assim, eu comprava um negócio caro assim para pagar, entendeu? O Thiago, ele tem esse perfil aí também. A gente sempre trabalhou melhor no caos, cara. No caos. Você se coloca num desafio, você vai performar mais. Então, é uma situação de você gostar da pressão. Né? E eu digo isso porque muitas pessoas estão naquela da segurança, né? Elas querem uma vida de segurança, uma vida com estabilidade. Não é? Uma vida que tenha... uma vida tranquila. Mas acontece que não existe isso. É aquela frase que eu falo, né? Estabilidade não existe. Não existe. É uma ilusão. Porque a vida não é tranquila. Você está bem aqui agora, recebe uma notícia que morreu um parente teu. Pode acontecer. Ou você está bem aqui agora, semana que vem tem um diagnóstico médico que não é legal. Pode acontecer.
Ou então tá tudo bem aqui, só que não estamos mais no Brasil, estamos na Ucrânia agora, e aí a Rússia invade. Quantos casamentos foram desmarcados, festas de casamentos foram desmarcados por causa da invasão da Rússia na Ucrânia? Nossa. Quantas festas de formatura que estavam planejadas, os caras trabalharam 2 anos, Pessoas que pagaram. trancaram tudo, né? Quantas empresas quebraram na Ucrânia por causa da guerra? E o Rio Grande do Sul? Eu estive lá com a Trinca, recebemos 7 mil pessoas lá no Araújo Viana, em 2 sessões. Povo querido, recebemos o carinho daquele povo. Uma semana depois, estava tudo debaixo d'água. Bizarro, né? Quantos, repito, casamentos, quantos aniversários de 15 anos, empresas que tinham acabado de inaugurar, fechou. Então a gente não tem controle para um monte de coisa. Então você achar que a tua vida vai ser mais tranquila ou vai ser previsível se você não tiver, de repente, um emprego público, de repente, é um equívoco. Então, quando a gente entende que as coisas não são tranquilas, a gente para de fugir da intranquilidade. Sim. Porque já que ela é inevitável, relaxa, meu amigo, e aproveita a situação.